E eu converso agora com o diretor do Núcleo de Perícias Criminalísticas de Araçatuba, o Sadraque Cláudio. Ele vai conversar com a gente sobre os crimes, né? Como é que eles fazem aí na investigação e na descoberta dos crimes. Vamos lá, Sadraque, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Sadraque, é muito difícil desvendar um crime? Olha, a complexidade em se desvendar um crime é que a gente trabalha com minúcias. Muitas vezes um criminoso chega em um local de crime e ele não procura de todas as formas dificultar o trabalho da polícia, deixando o menor vestígio possível. E é nessa busca desse menor vestígio possível que a gente trabalha. Não existe crime perfeito, então. Haverá sempre uma solução. Sempre uma pista que vai levar ao desvendar do caso, é isso? É porque a pessoa ela traça um plano. E esse plano, quando é traçado, a adrenalina não está bastante evidenciada. Na execução, qualquer deslize que tiver, a adrenalina já sobe, aí começam a ficar as máculas, né? Começam a ficar as marcas e a gente trabalha em cima disso. E como é que é? Vocês chegam ao local do crime, o que vocês procuram primeiramente? Olha, quando um perito chega em um local de crime, a função dele é levantar todo o aspecto fundamental e material do evento. Então esta é a função. A gente trabalha nas minúcias, procurando, né? Sempre... Por exemplo, um fio de cabelo, uma marca de sangue, uma marca de mordida. É exatamente isso que ocorre, né? Todas essas minúcias são procuradas pelo perito. Sempre que houver uma evidência maior, a gente começa trabalhando com ela. Quando não encontra essa evidência maior, a gente vai procurando uma busca um pouco mais apurada, encontrar esses vestígios menores. Por exemplo, que tipo de vestígios menores nessa busca mais apurada? O primeiro e principal, o mais conhecido, né, popularmente, mais que todo mundo conhece, é a impressão digital, né? Muitas vezes também se resolve, muitos casos já se resolveram através de pegadas, né? E marcas de pneus, algum outro dano que tenha sido causado no local do evento que possa identificar um agressor. No caso da digital, as pessoas, quando se usa luva, se dificulta na descoberta, né? Olha, dificilmente nos crimes aqui ainda que a gente tem trabalhado, dificilmente a gente tem visto alguém usando luva. Uhum. O pessoal, então a marca fica ali fatalmente? Geralmente fica. O Sadraque, e com esses vestígios em mãos, o que vocês fazem? Que tipo de tecnologia vocês utilizam, por exemplo, para saber que aquela pegada é do criminoso, para saber que aquela mordida é de alguém que cometeu o crime? Basicamente, né, a gente tem aquelas equipes que trabalham na rua, que a gente chama os peritos que são de clínica geral. Eles saem a campo e buscam material que depois, posteriormente, serão analisados em laboratórios, né? E esses laboratórios são os mais diversos e complexos que tem. Muitas vezes, quando foge um pouco da capacidade da polícia técnica, da polícia científica, a gente tem convênios celebrados com as grandes faculdades do país. Então, todo esse ferramental é utilizado quando há necessidade. Então, quando os equipamentos que a gente tem aqui em Araçatuba não são suficientes, vocês vão para outros lugares? Isso. Primeiramente, nós recorremos aos nossos laboratórios da Polícia Científica em São Paulo. E como é que são esses laboratórios? Esses laboratórios são equiparados aos melhores laboratórios de todas as grandes universidades do país. E o que tem lá? É uma curiosidade. Existem microscópios de eletrônico, de varredura, existem cromatógrafos, existe tudo que tem num que é belo cromatógrafo? O cromatógrafo é utilizado para fazer alguma pesquisa de alguma substância que foge do conhecimento assim normal e empírico, né? Então é feito esse exame um pouco mais detalhado. E aqui em Araçatuba, a gente consegue desvendar os crimes por aqui também? Não, exatamente. Então, como eu vinha dizendo, né? A nossa equipe de rua, que a gente chama de clínica geral, que são os nossos, né, os nossos precursores do local de crime. Eles vão até um local de crime, fazem o levantamento, fotografam, medem, materializam da melhor maneira possível. Depois disso tudo, em trazendo alguma complexidade, a gente traz para dentro do nosso laboratório aqui, não havendo possibilidade
do exame ser feito por aqui, a gente encaminha para os laboratórios de São Paulo. Então, por exemplo, lá dentro de São Paulo nós temos núcleo de Química, Física, DNA, todos esses exames são realizados pela Polícia Científica do Estado de São Paulo. E aqui em Araçatuba, que tipo de crime nós somos capazes de desvendar? Aqui nós trabalhamos muito com os crimes de informática, trabalhamos muito com a pirataria e algumas identificações através de impressão digital, esses menos complexos. Que tipo de crimes de informática, Sadraque? Bom, o mundo é bastante dinâmico, evoluiu muito, e com eles os crimes também evoluíram. E hoje a internet é um campo propício, a gente tem visto cotidianamente aí pela imprensa, coisa e tal, o crime é bastante propício à informática hoje, invasão de contas, tentativa de suborno, tudo isso é praticado pela internet. Postagem de fotos, isso é um caso muito comum que a gente tem, né? O fulano termina um relacionamento com a namorada ou com a mulher e acaba divulgando fotos aí tiradas, fotos sensuais, eróticas, tiradas do parceiro ou da parceira e acabam postando na internet. Isso também vocês descobrem? Isso, olha, por incrível que pareça, esse é um crime também que hoje está bastante em evidência. Bastante comum, né? A gente não gosta muito de falar nesses casos porque ele envolve muito a privacidade de muitas pessoas. Pessoas, às vezes, que estão bastante próximas da gente, da sociedade. Isso é uma coisa bastante difícil e vem acontecendo muito. Hoje nós temos... Mas vocês descobrem? Hoje nós temos em nosso laboratório aí um supercomputador que ele é capaz de realizar exames que um computador convencional não realiza. Então, por exemplo, este computador que a gente tem aí, geralmente a pessoa fala, se eu formatar o meu HD, apaguei o que eu deixei ali, apaguei o meu rastro. Para este computador não é verdade, porque a capacidade dele é bastante forte, então ele busca até 4 gerações de coisas que foram apagadas. Então, para você começar a se livrar desse computador, você tem que reformatar o seu HD por pelo menos 5 vezes. Então, gente, olha só, crime virtual também não é crime perfeito, hein? Olha, o Sadraque acabou de dizer aqui que um supercomputador da Polícia Civil, da Perícia Técnica, tem aí a capacidade de descobrir também os crimes cometidos pela internet. Sim. Que coisa, não? E que notícia boa pra gente também, né? Porque antigamente, logo no início, né, logo que surgiu a internet no Brasil, no final da década de 80, início da de 90, as pessoas achavam que ninguém desvendaria crimes praticados pela internet, né? Que seriam mais difíceis de serem desvendados. Somado a isto, né, vem havendo uma evolução bastante grande também da polícia científica na persecução do crime. Porque geralmente o crime aparece primeiro para depois a gente começar a se contrapor a ele. Agora não. A gente já está com nova tecnologia, o investimento está sendo bastante grande nesta área, a gente tem todo o material químico disponível para realizar o exame que for necessário. Outrora a gente tinha 2 qualidades de pós no levantamento de impressão digital, era o pó branco e o pó preto. Hoje nós temos uma gama de pós de todas as colorações e espécies. Então você consegue levantar a impressão digital em papel, em tecido, em parede. Então isso evoluiu muito. E a busca constante pelo aprimoramento é que vem fazendo com que a polícia científica cresça. Agora, dia 16 mesmo, a gente está encaminhando aqui 2 peritos para São Paulo que farão um curso evolutivo nesse sentido. Ou seja, a atualização tem que ser constante também, né? Porque o criminoso ele tem muita criatividade, né, Sadraque? Ele tem o dia inteiro para pensar aí em como é que ele vai praticar determinado crime sem deixar pista. Olha, eu costumo brincar, né, que não existe assim uma hierarquia, né, de quem é pior, de quem ou não, mas a gente tentando classificar assim. Eu acho que a primeira classe, né, que é bastante, tem a mente bastante aguçada, é a classe de estudante. Os estudantes são terríveis. Quando eles querem, eles fuçam e mexem. E depois vem o criminoso. Que coisa, não? Agora, Sadraque, para a gente encerrar a entrevista, eu gostaria que você citasse um caso que mais lhe chamou a atenção. Um caso que foi marcante na sua carreira. Você tem quantos anos como perito? Este ano eu completei 30 anos como perito aqui. 30 anos. Nesses 30 anos, o que você viu que mais lhe marcou? São inúmeros os casos, né? A gente tem visto que, muitas vezes, o juiz, ao prolatar uma sentença, ele transcreve trechos de parte do nosso laudo todinho para a sentença.
Então, assim, só para clarear, para ser bastante rápido, ocorreu um latrocínio aqui na Avenida Baguaçu, próximo à Unip. E o perito que lá esteve foi bastante diligente, conseguiu raras impressões digitais, pouquíssimos fragmentos. Mas o criminoso, na cena do crime, ele deu uma mordida em um queijo inteiro que havia sobre a mesa. Ele pegou aquele queijo e mordeu. E aquela marca da mordida dele ficou estampada no queijo e ele possuía uma falha na arcada dentária, e esta falha foi fundamental para poder casar aquela mordida com aquela arcada dentária. Impressionante isso, né? Isso foi transcrito totalmente na sentença do juiz. Ou seja, era uma prova, né, de que aquela pessoa realmente era o criminoso. Você não tenha dúvida. Bastante interessante, Sadraque. Olha, eu agradeço imensamente a sua presença aqui no Cidade Aberta. Nosso tempo foi curto, mas já deu para elucidar o trabalho maravilhoso que é feito pelos peritos, né? Um trabalho fundamental no desvendar dos crimes. Olha, eu que agradeço, né, em nome da instituição, né, em nome da sociedade, em nome dos meus colegas de trabalho, a gente fica bastante grato por ter tido essa oportunidade. E foi bem interessante você dizer, né, fazer esse alerta também para os espertinhos aí do mundo virtual. Então, essa é uma coisa que na verdade, a gente não gosta muito de ficar falando, porque aí você aguça a curiosidade deles em saber como a gente trabalha. Então a gente já não fala muito, que é para poder não mostrar o caminho que a gente toma. Tá certo, mas o mundo evolui, né, Sadraque? Daqui a pouquinho vocês vão ter que aprimorar mais ainda aí para descobrir novos crimes, porque como você disse, a mente dos criminosos é bastante criativa. Bastante criativa. Não para. Mais uma vez eu agradeço e me coloco à disposição de vocês. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado.